Olá, paz para todos. Estamos de volta com mais um vídeo, lições EBD, lições de adultos das igrejas Assembleias de Deus no Brasil, ok? Nesta oportunidade, esta lição, apenas uma sinopse, a sexualidade humana, ok? Desde já, muito obrigado por sua presença do outro lado. O texto áureo nos diz: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Mateus 19, versículo 4 e 5. A verdade prática nos diz: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. 3 objetivos. E a nossa leitura bíblica básica em classe está em Mateus 19, versículo de 1 a 12, certo? Ok? A introdução aqui do nosso comentarista diz: veremos o que a Bíblia ensina e prescreve acerca da sexualidade humana. Apesar de ser um assunto exaustivamente debatido, está sempre a gerar novas controvérsias. Por esta razão, recorreremos à Palavra de Deus a fim de buscar o verdadeiro modelo quanto ao uso santo e decoroso do sexo. Em primeiro lugar, constataremos que o sexo não é uma construção social, mas algo criado por Deus. Não é a sociedade que determina quem é homem ou mulher, não é a cultura, certo? Não é uma ideologia, não é a política, certo? Algo criado por Deus, um dom cujos reais objetivos não podem ser ignorados, ok? O primeiro tópico, Deus criou apenas dois sexos, certo? Feminino e masculino, macho e fêmea. Macho e fêmea os criou, a Bíblia é clara, macho e fêmea os criou. E aqui nós temos a definição de sexo. No subtópico 2, Deus criou o sexo. No subtópico 3, os dois sexos. E ele traz aqui uma definição, segundo o dicionário Wise, como sendo sexo a conformação física, orgânica, celular, particular, que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhe um papel específico na reprodução. Ora, desde a 12ª, 13ª semana de gestação já é possível saber com precisão, ou quase 100% de acerto, o sexo do bebê, se é homem ou mulher. Logo, existe algo que distingue, existe uma característica física que o distingue, ok? Isso de acordo com a genitália de cada um, sabe se é feminino ou masculino, se é homem, se é mulher, se é macho ou se é fêmea, ok? Com toda certeza. Subtópico 2, Deus criou o sexo. E aí diz aqui que os anjos não têm sexo, são seres assexuados.
não tem sexo masculino ou feminino, não tem essa classificação, apesar de, na nossa gramática, usarmos sempre a expressão, usarmos sempre o artigo feminino, ou o artigo masculino ou substantivo, também masculino, sempre dizemos o anjo, os anjos, certo? Mas, teologicamente falando, não existe nem o anjo nem a anja, por assim dizer, são assexuados, certo? Não existem essas características que existem nos seres humanos para se definir o sexo, como existe no homem e na mulher, como Deus o criou. O sexo foi criado por Deus, não é invencionice humana. E quando desfrutado de acordo com as ordenanças divinas, torna-se a fonte de bênção ao esposo e à esposa. E agora temos aqui os dois sexos. Ao criar o ser humano, o Senhor os fez macho e fêmea, está dito, macho e fêmea, ok? É muito interessante a gente pensar o seguinte: quando uma mulher está grávida, que alguém pergunta qual é o sexo, certo? Ou então o que ela espera, menino ou menina, ela sempre vai ter uma dessas duas opções. Ela vai dizer, alisando a barriga com a palma da mão, por acaso ela já fez o exame para saber o sexo, ela vai dizer, é uma menininha, é minha filhinha, ou é um menininho, é meu filhinho. Certo? Se porventura ela não fez o exame, ela vai dizer que espera um menino, uma menina, um homem ou uma mulher. Ela nunca vai dizer, estou esperando aqui um boiolinha, estou esperando aqui desculpa a expressão, um viadinho que vai nascer aqui. Certo? Estou esperando aqui um homossexual, uma homossexual, um transgênito, uma transgênita. Nunca vai dizer isso. Ela sempre vai dizer que está esperando um homem ou uma mulher, um macho ou uma fêmea, um menino ou uma menina, certo? Logo, o normal é macho e fêmea, como está dito nas Escrituras. E Deus os fez macho e fêmea, capítulo 1 do Gênesis, versículo 26 e 27, certo? Tópico 2, objetivo da sexualidade humana. Segundo aqui a nossa lição, procriação. Deus ordenou que eles procriassem, certo? Que eles frutificassem e se multiplicassem e enchessem a terra, certo? Só existe um meio de espécie humana propagar-se através da união sexual de um homem e de uma mulher, ok? Mesmo sendo possível hoje a produção, certo? Em laboratório, mesmo assim precisa ser do gene de um homem e de uma mulher, ok? Então, um dos objetivos da sexualidade humana é a multiplicação da espécie, certo? Que nós só estamos aqui porque Adão e Eva fizeram sexo e se multiplicaram, geraram filhos e filhas, ok? União conjugal, certo? Nenhum casamento poderá subsistir bem sem a união sexual entre esposo e esposa, certo?
E um dos livros mais emblemáticos da Bíblia a esse respeito é o livro de Cantares de Salomão, o Cânticos do Cânticos, certo? O hebraico, Shrim Hashrim, certo? Cântico dos Cânticos, o maior de todos os cânticos, a maior de todas as exaltações, a maior de todas as canções, certo? Então, Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto da vida matrimonial. Desfrutado, ok? Não é algo por pressão, não é algo por oposição, não é algo por coerção, não é algo por obrigação. Vamos fazer porque é uma obrigação, certo? Não, tem que ser também por prazer, por livre, espontânea vontade, por prazer, por amor, ok? O sexo, quando praticado antes fora do casamento, afigura-se como ofensa e pecado perante o Criador. No casamento, porém, une o casal e perpetua os laços entre o homem e a esposa. Deve ser com prazer, com amor, com carinho, não por obrigação, não por coerção, não por imposição, certo? Não por força, nem por violência, ok? Portanto, pense antes de casar. Portanto, vocês que já são casados, pensem bem nestas palavras, leiam o livro de Cantares de Salomão e aprendam como se comportar diante dessa situação. E para a glória de Deus, tudo sendo feito conforme os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus, resulta na glória de Deus, certo? Não havendo violência conjugal no que diz respeito a isso, não havendo abuso, certamente a glorificação do nome de Deus, sendo feito por amor, não sendo feito apenas como uma obrigação ou uma imposição, certo? O sexo não é uma atividade meramente fisiológica ou recreativa, ok? Não é apenas fisiológico, ou seja, um alívio das nossa necessidade, aquele nosso desejo de ter relações sexuais, certo? E também não é apenas recreativo. Não está dizendo que não é uma coisa nem outra, mas que apenas não são essas coisas, certo? Ou seja, essas coisas estão incluídas, mas não são apenas essas coisas, certo? Uma atividade fisiológica ou recreativa, certo? São essas coisas, mas com outras coisas mais, que glorifiquem o nome de Deus, que faça de nossas relações uma relação saudável e que glorifique o nome de Deus, certo? E que não fira nenhum nem outro dos cônjuges, certo? Aliás, a Igreja de Cristo é apresentada, diz aqui, como noiva do Cordeiro. Pode haver algo mais glorioso? Ele termina aqui esse tópico com esta pergunta, certo? Terceiro, nesse pequeno resumo, distorções da sexualidade, tópico 3, o subtópico desse tópico fala sobre a fornicação, que são os pecados sexuais relacionados fora do casamento, fora da união conjugal. A fornicação, relacionamento sexual antes do casamento, que são pecados. Também sobre o adultério, que é pecado, é o subtópico 2 desse tópico, certo? O deve ser feito dentro do casamento legalmente constituído, ok? E temos aqui ainda subtópico 3 desse tópico, homossexualismo também é pecado,
Deus criou homem e mulher, logo atos homossexuais, segundo as Sagradas Escrituras, são pecados diante de Deus. Sexo entre o homem e a mulher, certo? Entre os cônjuges somente, certo? Fora disto é pecado. E a Torá descreve vários tipos de atos sexuais que são pecados, certo? Como sexo com animais. E, além do mais, não é apenas entre um homem e uma mulher, entre cônjuges, mas mesmo entre esses cônjuges existe, certo, as leis e as normas, certo? Existem as classificações de com quem pode ser, com quem não pode. Ou seja, segundo a Torá, um homem não pode, por exemplo, casar com sua irmã, ter sexo com sua irmã, não pode casar com sua mãe, não pode casar com sua tia, certo? Mesmo sendo casados, nesses casos, configura-se pecado e abominação diante de Deus, ok? Nem com sua filha, veja, e por aí vai. É o que determina as leis da Torá. Está lá no livro de Levítico, certo? É onde trata sobre relações sexuais, ou seja, mesmo sexo sendo entre um homem e uma mulher, e sendo eles cônjuges, existem estas normas, certo? Existem essas não conformidades, ok? Pois nós estamos vivendo num mundo em que todas estas coisas são permitidas e até estão querendo até legalizá-las, certo? Sempre aparece na internet aí casos, ou mesmo na televisão, de pessoas que estão vivendo nestes relacionamentos, mães com filhos, certo? Sobrinhos com tias, ou sobrinhas com tios, vivendo legalmente, certo? Irmão com irmã, vivendo legalmente, vivendo maritalmente, vivendo como cônjuge, certo? Mesmo nesse caso, certo? Como a Bíblia estabelece que o sexo é entre homem e mulher, certo? Entre cônjuges, mesmo estando nessa área, sendo cônjuge, sendo marido e mulher, sendo cônjuge, sendo homem, sendo uma mulher, a Torá estabelece as condições em que deve ser legal, ok? E por último aqui, subtópico 4, a ideologia de gênero. A chamada ideologia de gênero é mais uma tralha inventada pelos inimigos da família cristã, alegando que o sexo é uma mera construção social. Ensina ou instiga os pais a educar os filhos de maneira neutra, deixando aos meninos e às meninas a escolha do seu sexo social ideológico. Ou seja, escolher de acordo com as circunstâncias. Nós não nascemos homem, não nascemos mulher, certo? É o meio que vai determinar, certo? O que nós somos, não, ou vai nos dizer o que nós somos, certo? Ou nossa tendência sexual para um lado ou para o outro é o que vai determinar o que nós somos. E aí não existe mais nem homem nem mulher, nem masculino nem feminino, certo? Esta confusão dos infernos que tem acontecido atualmente e que tentam, de qualquer forma, empurrar goela abaixo em todos nós como algo normal, como algo comum, como algo legal, certo? E não podendo-se nem falar contra o homossexualismo, certo? Mas Deus é poderoso, Ele está lá de cima olhando todas as coisas e vigiando o seu mundo, a sua criação, e um dia todos nós haveremos de prestar conta, certo? Por tudo aquilo que fizemos, certo? Portanto,
Que Deus abençoe a todos e que nós possamos, certo, aprender com esta lição e pôr em prática o que aprendemos, certo? Esta lição é muito interessante, muito importante, certo? Para os nossos dias, os nossos tempos. Ideologia de gênero, como eu falei anteriormente, o homem, a mulher, quando está esperando um filho, o homem que está esperando o filho de sua esposa, quando alguém pergunta, ele diz, alguém pergunta se é menino ou menino, ele diz, é menino ou é menina? Eu quero um menino, quero uma menina. Ninguém jamais diz que está esperando um homossexual, um boiolinha, me perdoe a expressão, um viadinho, por assim dizer. Ninguém jamais diz isso. Logo, não é normal esta chamada construção social, essa teologia de gênero, essa lado afetivo, como muitos dizem que tem corpo de homem, mas mente de mulher, pensamento de mulher, espírito de mulher. E a mulher diz que tem corpo de mulher, mas espírito de homem, sentimento de homem, mente de homem, desejo de homem. Dizem que nasceram no corpo errado e às vezes fazem essa transformação, cirurgias, mais cirurgias para remodelar o corpo, certo? De acordo com o pensamento opostos que eles sentem em relação ao corpo. Ok? Tudo isso são coisas que desagradam a Deus. Ok? Então, fica com Deus, Deus abençoe, muito obrigado. Logo, logo poderemos estar de volta novamente com mais um vídeo EBD Lições de Adulto para você.